Fala pessoal, de volta para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou dar sequência ao vídeo anterior, que foi como são os extraterrestres, parte 1. Hoje então eu estou fazendo a parte 2, tá? Eu vou mostrar para vocês como é um outro tipo de ser muito conhecido e documentado na casuística da ufologia mundial, que é um ser considerado adâmico, é um tipo adâmico. O que é um ser adâmico? É um ser muito parecido com nós seres humanos, né? E quando a gente fala de Adão, né, que vem de Adão e Eva, é o homem, né? É o princípio, né? É o ser primitivo. Então, assim, esses seres, eles são também muito documentados no mundo inteiro em casos de ocorrências que aconteceram de pessoas, né, de seres humanos que tiveram contato com esse tipo de ser, tá? E eu vou contar para vocês hoje como foi um caso muito conhecido aqui no Brasil, o caso do casal Hermínio e Bianca, onde eles foram levados para dentro de uma nave e eles tiveram contato com um ser chamado Carrão. E esse ser, ele tem exatamente essa fisionomia que eu vou descrever para vocês, tá? Então, esse tipo de ser adâmico, ele costuma ter aí de 1,80 m a 2 metros, 2,10 m, podendo chegar até 2,20 m em alguns casos, né? Ou até mais alto do que isso, né? Eles possuem braços, pernas, enfim, é um ser muito parecido com o ser humano. Tanto que se um ser desse andasse pelas ruas, dificilmente nós conseguiríamos perceber que se trataria de um ser extraterrestre, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como foi o contato que a Bianca teve com esse ser chamado Carrão, que é um ser que é caracterizado na ufologia como um ser adâmico, tá? Então eu vou mostrar uma ilustração para vocês aqui, ó. Esse ser que a Bianca teve contato, ele é um ser que, segundo ela descreveu, ele tinha 2 metros de altura, tá? É um ser bem alto. Ele tinha uma pele jambo, um moreno jambo, tá? Olhos redondos e verdes, um cabelo negro e liso penteado para trás. Ele possuía um uniforme branco e colado no corpo, onde você não identificava nenhum tipo de costura ou emenda. O sapato branco também, tá? Então esse caso que aconteceu do casal Hermínio e Bianca, que era um casal evangélico, ele aconteceu no ano de 1976, mais precisamente em janeiro de 1976. Esse casal, eles estavam fazendo uma viagem de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro a Belo Horizonte, e quando, tarde da noite na estrada, eles observaram um balão, né, que chamou muita atenção deles. E aí aquele balão começou a chamar tanta atenção deles, que eles resolveram parar o carro para observar melhor esse balão. Só que quando eles pararam o carro e começaram a prestar atenção, eles viram que não era um balão, que era um objeto, né, desconhecido, né, não era um avião e também não era um balão, e começou a se aproximar. E na medida que esse objeto começou a se aproximar, eles observaram que era uma nave. Eles ficaram desesperados, ficaram com medo, entraram para dentro do carro, e quando eles se deram conta, o carro deles estava sendo erguido, né, e levado para dentro desse objeto. Ao adentrar no objeto, nessa nave, eles perceberam que a nave começou a se deslocar, e aí eles perceberam também que essa nave entrou em uma outra nave, maior ainda, onde ela tinha um compartimento muito maior, e nesse compartimento eles conseguiram observar pequenas naves ali estacionadas, como se fosse num pátio dentro dessa nave, né? E eles ficaram assustados dentro do carro, e depois de alguns minutos passados, eles observaram que se aproximou dois seres, né, se aproximaram deles e tiraram eles de dentro do carro e levaram para um outro compartimento da nave, onde lá eles viram que nesse compartimento, era um compartimento amplo, tinha uma espécie de poltronas, e eles sentaram nessas poltronas e se aproximou esse ser aqui, que ele se identificou como chamado Carrão, né? E esse ser, ele colocou 2 capacetes, um no Hermínio e outro na Bianca. Esses capacetes, eles funcionavam como tradutores simultâneos. E lá eles desenvolveram então uma conversa, onde esses seres contaram para eles qual que era o propósito deles aqui no nosso planeta, qual que era a missão que eles tinham aqui, e que esse casal, né, eles, Hermínio e Bianca, tinham sido escolhidos para realizar uma missão junto a esses seres aqui. E essa missão tinha um propósito de desenvolvimento espiritual, ou seja, eles iam passar técnicas de desenvolvimento espiritual para que a Bianca pudesse disseminar para nós, seres humanos aqui da Terra, para alavancar a evolução do nosso planeta em termos espirituais e também materiais.
Então se travou uma conversa longa, né, por 2 dias dentro dessa nave, e depois de 2 dias esse casal eles foram devolvidos junto com seu carro numa estrada de terra, mais ou menos próximo onde tudo começou, tá? Então esse tipo de ser aqui, ele é muito catalogado na ufologia mundial e aqui também no Brasil, né? E o caso mais famoso no Brasil, então, é o caso do casal Hermínio e Bianca. Esse caso ele foi documentado, né, nos anos 70, né? Ele ficou muito famoso nessa época, nos anos 70, na década de 70 e começo dos anos 80. Passou no programa do Flávio Cavalcante, né? Talvez algumas pessoas aqui que são mais velhas vão lembrar desse programa. Foi muito bem documentado, pesquisado e analisado pela ufologia e pelos pesquisadores brasileiros, tá? Então, esse tipo de ser aqui, com essa característica adâmica, eles são seres muito voltados para uma missão de paz aqui no planeta. Eles têm uma missão, digamos, espiritual com o planeta Terra, onde eles trazem muitos conhecimentos e muitas mensagens de paz, de fraternidade. São seres do bem, tá bom, pessoal? Então, só descrevendo aqui, mais uma vez, esses seres são seres bem altos, tá? Entre 1,80 m a 2 metros, ou acima de 2 metros de altura. Eles têm uma fisionomia muito parecida com a fisionomia humana, tá bom, pessoal? Então eu queria contar para vocês hoje aqui como que é essa raça catalogada como raça adâmica e descrever também, contar para vocês aqui como foi esse famoso caso aqui no Brasil que aconteceu na década de 70, o caso Hermínio e Bianca, tá bom? Provavelmente, futuramente, eu devo fazer talvez algum vídeo aí explicando melhor, com mais detalhes, o caso do Hermínio e Bianca. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo aí, não esquece de dar um joinha, de curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Se inscreve no canal aí para dar aquela força pra gente, tá bom? Então, pessoal, agradeço mais uma vez aí a atenção para quem ficou até o final do vídeo. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até um próximo vídeo.